Muito boa noite, meus amigos da nossa programação. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Facebook, dando a continuidade com o nosso estudo do Apocalipse, a qual eu retornei fazendo esse estudo. Comecei ontem, e ontem nós abrangemos o assunto das 7 trombetas, que nós estamos abrangendo, na verdade, né? E falamos ontem das primeiras 4 trombetas, né? Que foi uma sucessão de catástrofes, um atrás do outro, como também ocorrido, que nós abordemos também sobre a abertura dos 7 selos, ok? Nós vamos para a 5ª trombeta. Essa 5ª trombeta, ela vai... Essas 3 últimas trombetas, ela tem um significado. Cada uma delas tem um ai. Então nós vamos falar do primeiro ai. A 6ª trombeta será o segundo ai. E a 7ª trombeta será também o terceiro ai. Então nós vamos entender por que é esse ai. Então a 5ª trombeta, que é o primeiro ai, diz bem assim no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 2 por enquanto, que diz assim: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Com essa trombeta, Satanás recebe uma chave do poço do abismo, que liberará os espíritos malignos, e o mundo experimentará a cólera dos demônios. Então se veja que o primeiro ai fala do poço do abismo, em que Satanás receberá uma chave que ele vai liberar os demônios aprisionados. Então, no original, o sentido de uma estrela caída do céu na terra, o que significa que João não viu uma estrela caindo, uma estrela qualquer caindo, e sim uma que já havia caído sobre a terra. Essa estrela não é senão o próprio Lúcifer, citado pelo profeta Isaías como uma estrela do amanhã. O Senhor Jesus testemunhou a queda de Satanás do céu à terra. Então, com nosso Senhor retém todas as chaves do mundo espiritual. Então foi ele que deu a Satanás, a partir dessa 5ª trombeta, autoridade para abrir o poço do abismo. Que lugar é esse? Vamos entender o que Jesus disse lá no livro de Lucas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu me lembrei aqui. Eu deixei até pronto. Lucas capítulo 10. Deixa eu ver. 10, 18. Isso. 10, 18. Jesus disse: Eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, houve uma rebelião no céu. Houve uma guerra no céu. Porque Satanás, cheio de orgulho, de presunção, ele queria assumir o lugar de Deus. Ele queria se assentar no trono, no lugar de Deus. Ele queria ser como Deus. Então houve uma rebelião, houve uma guerra no céu. Para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, o nosso Deus, o Deus que eu falo para você, ele é tão poderoso e ele é tão poderoso que ele não precisou se levantar do trono para confrontar com Lúcifer. Ele mandou anjos fazer isso. Anjos, ele deu ordem a anjos. Lá na frente nós vamos abranjar aqui no livro de Apocalipse, eu vou te mostrar também que quando Jesus voltar para acabar com o planeta de vez, para acabar com Satanás e tudo mais, eu vou mostrar para você que Jesus ele só vai vir e nem ele vai tocar. Muito pelo contrário,
serão a igreja de Cristo que vai voltar com ele, eles que vão pegar Satanás, eles que vão pegar o anticristo, o falso profeta e vão lançar para o abismo. Então veja o tamanho do poderio do nosso Deus. Ele não se levanta do trono para se rebaixar, ele não se levantou do trono para ir para bater no mesmo nível que Lúcifer para confrontar uma guerra. Ele mandou anjos. Então isso significa, pessoal, se Deus mandou anjo para derrotar Lúcifer, que é um anjo de luz, era um anjo de luz, então ele comandava o exército de anjos no céu. Então ele mandou um anjo para fazer isso. Aí Lúcifer foi jogado, foi expulso do céu, e ainda a Bíblia conta, relata que ele trouxe também a metade do céu junto com ele. Ou seja, muitos anjos. Por isso que os anjos, quando caíram junto com Lúcifer para a terra, os anjos eles perderam aquela formosura de anjos, que aí acabaram se tornando demônios. Então, os demônios são anjos infernais, cujo seu capitão, seu general, é Lúcifer, Satanás. Então, o abismo na Bíblia não é o inferno, mas uma região inferior onde muitos demônios estão aprisionados. Quando viu este poço do abismo aberto, João descreveu uma fumaça que subia como de uma grande fornalha. É um lugar tão temível que a legião de demônios, olha só, a legião de demônios que estava no Gadareno, rogou a Jesus que não a enviasse para lá. Então, você provavelmente deve conhecer essa história. Jesus se aproximou a esse Gadareno, ele estava possuído por demônios. Era uma legião, não era um demônio, não era dois, era uma legião. Uma legião de dentro do corpo de uma pessoa seria mais ou menos mais de 1.000 a 2.000 demônios, espíritos dentro de um corpo de uma pessoa. Esse Gadareno que a história conta, que relata a Bíblia, ele se machucava, ele se cortava, ele se queimava. Então as pessoas tinham que aprisionar ele. Ele ficava preso em correntes, porque ele era muito perigoso. Quer dizer, 1.000 demônios na vida de uma pessoa, você pode até entender que a situação que a pessoa fica. E relata também que ele andava no chão, se arrastava, se machucava. Então quer dizer, tão possuído que ele era. Quando Jesus chegou para expulsar essa legião do corpo desse homem, esses demônios sabiam muito bem que eles iriam parar no abismo, nesse abismo aqui. O que ele pediu? Eles rogaram a Jesus que não fosse lançado para o poço do abismo, mas que se fosse jogado naqueles porcos. Então estava passando ali por cima, ali tinha os fazendeiros, criadores de porcos ali. Então os demônios foram entrando tudo nos porcos. E ao mesmo tempo os porcos ficaram tudo possuídos, que eles se escaparam dos seus lugares e se jogaram do abismo, caindo ao mar abaixo. Então você veja que até os próprios demônios, eles não querem ir para o abismo. Nós, da igreja, embaixadores do reino de Cristo, quando uma pessoa ela vem possessa por espíritos malignos, nós colocamos as mãos sobre a pessoa e no nome do Senhor Jesus nós expulsa o demônio da vida dessas pessoas. Porque na igreja, quando uma pessoa está possessa, ela está cheia de problemas. E por trás de cada problema existe um demônio, existe um mal. Pessoas que um dia tiveram envolvimento com os encostos, pessoas que um dia tiveram envolvimento na bruxaria, no satanismo, pessoas que são viciados, que existe o demônio do vício, é ele que coloca o desejo da pessoa se embriagar mais, fumar mais, se envolver mais com drogas. Então a pessoa, ela é cheia, ela tem demônios na vida dela,
que está destruindo o casamento, destruindo famílias, desejo de morte, vontade de se matar, cometer suicídio, é depressivo, enfim. Aí quando ela chega na igreja com esse problema, é feita uma oração da fé, com imposição de mãos, nós, os diáconos da igreja, eu, o diácono Gerdau, mais o pastor em oração, nós estendemos a mão e expulsamos. Nós falamos, em nome de Jesus, sai! Aí a pessoa, em nome do Senhor Jesus, na hora ela é curada, na hora ela liberta. Aí esses demônios vai para onde? Justamente para onde? Para o poço do abismo. Ele sai e vai para o poço do abismo. Ou vai para lugares áridos, como também a Bíblia cita. Existem demônios que vão para um lugar árido. O que é um lugar árido? É um lugar deserto, uma vegetação, sabe? Um lugar que é tudo seco, não tem água, não tem nada, sem vida. Então ele vai para lá. Mas a vida da pessoa, ela é o quê? Ela é livre, se torna saudável, é liberta, sua vida se transforma. Então João descreveu essa fumaça que subia como uma grande fornalha. Então João, ele teve essa visão. Por isso que ele escreveu o Apocalipse. E é um lugar tão temível que a legião de demônios que estava no Gadareno rogou a Jesus que não fosse para lá. Porque os demônios temem os tormentos do abismo. Mas muitos seres humanos não se preocupam com o fato de suas almas estarem a caminho do inferno. Fazem piada sobre o inferno e não imaginam quão ignorantes são a respeito do tormento que lá existem. Pessoal, tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas vai parar no abismo, vai parar no inferno. Muita gente está com as suas almas condenadas em vida, acreditando em Deus, mesmo sendo religioso, mesmo até frequentando uma igreja, uma religião, mas mesmo assim vai perder a salvação. Por quê? Porque o fato de acreditar em Deus, isso não quer dizer que vai te livrar do fogo do inferno. A Bíblia mesmo relata que até os demônios creem e tremem diante dele. Mas é claro que os demônios creem e tremem diante deles. Por quê? Porque eles eram anjos. Eles estiveram lá no céu. E você acha que Satanás, ele vai querer ir sozinho? Não vai. Você acha que esses anjos que se tornaram demônios vão querer ir sozinho? Claro que não. A maior raiva de Satanás hoje, pessoal, é porque Deus criou o ser humano. Ele nos criou, ele criou o ser humano, ele criou o homem, ele criou a mulher. Satanás, ele tem inveja de nós, ele tem inveja de você, tem inveja de mim. Ainda mais quando você troca a gana e passa a ser espirituais somente para Deus. Aí ele vai invejar muito mais ainda. Você começa a entoar hinos, cantar louvores somente a Deus. Quando você troca todas as coisas do mundo e passa apenas a dedicar a Deus, Satanás fica com maior raiva. Por quê? Porque ele que criou lá no céu, é ele que fazia os anjos cantar para Deus. Hoje, Satanás ele age do jeito dele aqui na terra. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Nós, que somos cristãos e temos uma vida com Deus, hoje nós somos apenas forasteiros aqui. Nós não fazemos parte deste mundo. Por isso que nós lutamos todos os dias de nossas vidas para manter a nossa salvação. A salvação, ela é todo dia conquistada. Porque o livro do Apocalipse, eu falei ontem, ela é descrita justamente para os cristãos, aqueles justamente que irão ficar. Aqueles que, mesmo acreditando em Deus, mesmo dizendo que tem fé em Deus, mesmo estando numa igreja há 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas nunca teve uma comunhão com Deus, nunca teve uma intimidade com o Senhor Jesus,
vai acabar ficando. Porque essa história relatada no livro do Apocalipse era justamente para essas pessoas, até mesmo para esses cristãos que não foram arrebatados. Não foram arrebatados. Quer dizer, aí para elas ter a segunda chance para ser salvo, vai ter que pagar com a vida. Para você ser salvo hoje, pessoal, basta você entregar a vida para Jesus, se entregar a Ele de fato e de verdade, se batizar nas águas, porque o batismo é para a remissão dos pecados, ou seja, você sepultar a velha criatura que é, para se tornar uma nova criatura. Quando você se torna uma nova criatura, aí você vai querer desejar até o Espírito Santo. É a hora que ele vem dentro de você. Aí sim, o próprio Espírito Santo testifica com o teu espírito que você se torna filho de Deus. Todo mundo fala, todos nós somos filhos de Deus. Meu amigo, nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é aquele que obedece às Sagradas Escrituras. Esse é o Filho de Deus. Esse é a filha de Deus. O Filho de Deus, ele abandona o pecado, a imundícia desse planeta, deste mundo, para se tornar o Filho de Deus. Ele é guiado por Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, veja que nem todo mundo é filho de Deus. Olha só a expressão que o mundo coloca e as pessoas caem. Tem uma frase que fica atrás do para-barro do caminhão, diz bem assim: não sou dono do mundo, mas sou filho dele. E a Bíblia, como eu falei, já fala que o mundo já é do maligno. Aí de repente a pessoa fala que ela não é dono do mundo, mas ela é filho do dono. Então ela acaba se tornando o quê? Filho de Satanás, porque quem está tomando conta agora do mundo é Satanás. Você acha que o Deus que eu estou pregando para você, você acha que ele já é o dono deste mundo? Porque se ele fosse o dono deste mundo, não existiria tanta destruição, não existiria tantas mortes, não existiria tantas pessoas se entregando às drogas, aos vícios, às bebidas. Nós viveríamos em paz, não com guerras, terremotos e muitas destruições. Só aqui em Campo Largo, veja só, como que Deus será o dono deste mundo? Então vamos lá, Campo Largo, por exemplo, que nós que moramos em Campo Largo, você que está me assistindo. Dia 12 de agosto, e eu contando no dedo que já tem 4 homicídios só na cidade de Campo Largo. Ocorreu uma hoje pela manhã. Aí eu pergunto, e estas almas dessas pessoas que morreram? Dessas 4 pessoas e das demais que ficaram em mês de julho. Em mês de julho tivemos mais 4 homicídios, para 4 a 7. Um deles, eu andei sabendo, que antes dele morrer, ele se entregou a vida para Jesus. Então significa que se ele entregou, mesmo morrendo, mesmo sendo vítima de homicídio, ele foi salvo. Porque a hora da morte, pessoal, vem para todo mundo. Vem para o ateu, para o umbandista, vem para o religioso, vem para o católico, para o crente, para o cristão, vem para o espírita, vem para todo mundo. A morte, ela vem para todo mundo, independente de como for, mas ela vem. Mas o fato é, a alma. Para algum lugar, a tua alma tem que ir, meu irmão. Para algum lugar, a sua alma tem que ir. Se você morre hoje e está sem Jesus, aonde você acha que vai para a tua alma? Sabendo que a salvação se conquista em vida. Eu, antes de conhecer Jesus, eu sabia muito bem que se eu morresse, eu iria diretamente para o inferno. Eu era ciente disso. Mas quando eu voltei para Jesus, que vai fazer uns 3 anos,
quando eu realmente abandonei tudo mesmo, não quis mais saber, quando eu busquei a essência do Espírito Santo, então eu tenho certeza que mesmo eu morrendo hoje, eu serei salvo. A minha família que me conhece, vocês que me conhecem pessoalmente, nem precisa se lamentar. Se fosse para mim morrer hoje, eu queria que se alegrassem. Por quê? Porque eu vou feliz com Jesus. A minha alma já está entregue na mão de Deus. Então, aí os demônios têm medo, os demônios não querem ir para o abismo, mas as pessoas parece que querem ir no lugar deles. Deus não criou o inferno para o ser humano. Ele criou o inferno para aprisionar Satanás e seus demônios. Mas o ser humano que quer ir, eu falei ontem, não é Deus que lança a pessoa para o inferno, é a pessoa que se lança para o inferno. E não é Deus que vai te levar para o céu, é você que tem que caminhar para ir para o céu, para ir para a eternidade. Estão compreendendo, pessoal? E a sua religião não vai te salvar. Os deuses que você acredita neste mundo, eu não vou diminuir as minhas palavras. Eu tenho que falar a verdade. A tua Aparecida, a tua Ave Maria, o teu São Jorge, o teu São Sebastião, seja lá quem for, não vai te salvar. Não existe Senhora rogai por nós. Não existe. A Bíblia fala muito bem que quem roga por nós é o Senhor Jesus, porque hoje Ele é o nosso advogado. Mas no dia do juízo, não haverá mais esse advogado para nos defender, para te defender. Muito pelo contrário, ele vai se tornar o próprio juiz. O amor de Deus, pessoal, o amor de Deus, ele é imenso, mas também ele faz justiça. Não caia nessa ideia, que no fim da história Deus vai salvar todo mundo. Não. Se Deus chegar no fim da história salvar todo mundo, ele deixa de ser Deus. Sabia disso? Ele deixa de ser Deus. Porque que uma pessoa que se entregou a vida para ele, abandonou o pecado, abandonou o mundo, tem passado por é perseguido por causa do Evangelho, é criticado por causa do Evangelho, todo mundo xinga a pessoa por causa do Evangelho, aí de repente resolve salvar uma pessoa que passou a vida toda se prostituindo, a vida toda nos vícios, a vida toda na mentira, a vida toda na corrupção. Você acha que Deus vai salvar? No final de tudo, não vai salvar. Ele é justo. Ele vai salvar sim aquele que se entregou a ele. Apocalipse 11:7 diz bem assim: Satanás será aprisionado nesse abismo por 1000 anos. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Esse mesmo abismo, esse poço do abismo, depois Satanás será aprisionado. Por isso que eu quero que você fique ligado comigo cada vez que eu fazer um chamamento para nosso estudo do Apocalipse. E dali também que a besta subirá para unir-se os outros agentes do mal durante a grande tribulação. Tá, vamos lá. Apocalipse 9, do 3 a 11. Preste bem atenção. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos sobre a terra não é os gafanhotos que você vê aí no noticiário que estão vindo lá ainda não chegou aqui no Brasil, nem sei se chega mais. Né? Tem gente que está fazendo até piada que quer fazer um churrasquinho de gafanhotos. Só que esse gafanhoto não é esses animaizinhos, não, esses bichinhos, esses insetos, na verdade. Não é eles. E esses gafanhotos aqui, que João viu na visão dele, era tudo demônios. Tudo demônios. Eles vieram como gafanhotos. Por que eles vieram como gafanhotos? É um atrás do outro. Aquela multidão. Então dá para nós tirar uma base desses gafanhotos que estavam vindo. E alguns vídeos mostram aonde eles paravam, né? Ficava, né? Cobria tudo o lugar. O tronco da árvore. Tem uma parte que eles mostraram de um poço lá que chegava a cobrir, né? Cobrir. Então é dessa forma.
Então, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quer dizer, com ferrão. O escorpião tem um ferrão. O poder do escorpião é venenoso. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Esse selo de Deus, pessoal, é o Espírito Santo. Mas aqui, eu estou falando, o selo de hoje é o Espírito Santo. Mas este somente aos homens que não têm o selo nas suas testas, fala justamente dos únicos 144 mil selados de Israel, nesse tempo do Apocalipse, que serão os judeus. Esses 144 mil selados serão os judeus que se converteram durante a grande tribulação que nós falamos lá no início do Apocalipse. Aliás, você que não soube dos estudos atrás, aí mesmo na descrição do vídeo, você vai acessar uma playlist. Você clica lá, tem uma playlist, você vai entrar diretamente na playlist na minha página do YouTube. Aí lá você vai ver desde o início do Apocalipse, que nós começamos a falar das igrejas, até ontem e assim que vídeo aí no Face, aí depois eu mando também salvo lá na minha página do YouTube. Então foi-lhes permitido que não matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Então quer dizer, 5 meses sendo atormentados. No dia de hoje, uma pessoa, se ela for atormentada por um demônio a noite toda, ela comete suicídio. Agora imagine aqui, por 5 meses sendo atormentado. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Quer dizer, o escorpião quando fere uma pessoa, a dor é intensa que ela vai, sabe, ela vai doendo o teu corpo. Dá uma picada, por exemplo, no pé, vai começando a doer a perna, vai subindo aquele veneno, começa a dar crises, dá dor de cabeça, dores no corpo inteiro, como um escorpião, se ele faz isso. Imagine vários. Então, e naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Quer dizer, o tormento será tanto, que nesse tempo aqui, desse ai, da quinta trombeta, as pessoas vão desejar se matar, mas não vai ter como. Por incrível que pareça. Pode se jogada de um prédio de 500 andares, vai se arrebentar lá embaixo, vai ficar com o corpo tudo estraçado, mas não vai morrer. Porque a morte vai fugir. Então veja, pessoal, você tem que entender isso aqui e pensar comigo. Deus o livre para mim se eu ficar nisso daqui. O seu dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Quer dizer, tudo ali, um atrás do outro, aparelhados para a guerra. Ou seja, em direção certa. Em direção à humanidade. Você vê que ele não vai para as vegetações, ele não vai para outros lugares. Ele vai direcionado justamente àquelas pessoas, direcionamente àquele povo. Só não vai tocar nos 144 mil selados, que serão os judeus. Porque eles vão estar lá pregando o evangelho, avisando. Esses são os judeus que vão crer no que está ocorrendo. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões.
E tinha couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então veja o barulho desses gafanhotos, o barulho desses demônios, quando eles saírem. Olha que abria o poço do abismo, né? Você viu que ali no início nós vimos ali, subirá uma fumaça como se fosse de uma fornalha. Então essa fumaça é como se soltasse, abrisse algo ali que saísse tudo de uma pancada só. É que nem um vulcão, né? O vulcão é assim, quando ele começa a entrar em erupção, o vulcão ele começa a fazer barulho, sair fumaça, de repente solta toda aquela lava, começa a explodir. É pior, né? A descrição aqui do Apocalipse é pior, mas é mais ou menos para você entender como que será a destruição da humanidade com o poder que será dado a esses demônios para destruir justamente aqueles que não se converterem ao Senhor, aqueles que passaram a blasfemar contra Deus, aqueles que tiveram a oportunidade no início da perseguição, mas eles mesmo assim não tiveram coragem de entregar sua vida à morte, mas no fim da história não vai conseguir escapar. É muito forte. E tinha o cauda semelhante a dos nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome, Abaddon, e o grego. O significado do nome são destruição e destruidor. Então, muitos apropriados para a tarefa a executar, claramente não são literais. Tudo indica que são demônios soltos do abismo, são comparados a escorpiões, vieram do tormento e não tocam nos selados, e tem um rei. Gafanhoto não tem rei. Esses gafanhotos, esses insetos, eles não têm rei, mas esse sim tem. Aliás, e eles não tocam nos selados que tem rei. Os selados que tem rei é quem? O nosso Senhor Jesus. Então eles não podem tocar nos selados que tem rei. Aí eles vão tocar em quem? Justamente naqueles que não têm os selos de Deus, mas tem a marca da besta. As reações às picadas do escorpião incluem uma dor intensa generalizada, inchaço, falta de ar, tremores, hipertensão, hipotermia, lacrimejamento, sudorese, vômitos, alterações cardíacas e formigamento na pele. E isso é quando os escorpiões ela ferra com ferrão um ser humano. Como o veneno afeta a parte do sistema nervoso, que regula o funcionamento automático dos órgãos, os sintomas são intensos, agudos e espalhados por todo o corpo. Então a quinta trombeta vai liberar esse tormento em larga escala por 5 meses ininterruptos. Então não é à toa que as pessoas desejarão a morte. Então imagine, vai passar por tudo isso aqui, por toda essa dor. A dor será intensa, intensa. É como se fosse uma dor de dente. Você tem uma dor de dente agora, é terrível, dá vontade de você dar cabeça na parede, não é verdade? É a mesma coisa. Vai dar uma dor de dente, por exemplo, nessas pessoas aqui, é um exemplo, não o que aqui está falando. Ele está falando das dores causadas por um escorpião. Mas já imaginou? É a mesma coisa, a pessoa vai dar com a cabeça até arrebentar com a cabeça. Mas mesmo assim, não vai morrer. Então imagine o estrago que vai ocorrer.
Imagine o estrago que vai ocorrer nesse tempo. Você tem que entregar a vida para Jesus, pessoal. Porque a quinta trombeta desse primeiro ai vai mostrar, está mostrando justamente a dor intensa que essas pessoas vão sofrer. Eu estou mostrando aqui para você a justiça de Deus. A justiça de Deus. O problema é que o Apocalipse ela não tem a data para começar. Não sabemos o dia, não sabemos o ano, mas sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Cada dia está cada vez mais próximo. Cada dia. As coisas estão aumentando. Eu estou preparando até um estudo para lá na frente do Apocalipse, para me mostrar para você que as promessas na Bíblia, feitas para Israel, 10 delas, de 30 mais ou menos, acho que uns 30, 30 promessas profetizadas, na verdade, na Bíblia para Israel, já aconteceu. Inclusive com a morte dos judeus na época de Hitler. Já foi profetizado aquilo ali. E já ocorreu. Como também já foi profetizado que o povo voltaria para Jerusalém, que judeus voltariam para Jerusalém. Já ocorreu. Como também que o Israel voltaria a ter o seu estado, como ocorreu. Então quer dizer, as profecias estão acontecendo. O relógio da humanidade, pessoal, sabe qual é? É lá em Israel. Quando Israel está em paz, o resto do mundo também está. Quando Israel começa uma guerra, haverá guerra também no contexto geral do mundo. E por incrível que pareça, nesses últimos tempos, toda a nação vai se unir contra Israel, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Israel será o único país que vai confrontar com todos os países ao seu redor. Todos. Não vai ter junção de ninguém. Não vai ter ajuda de ninguém. É só eles. E vou dizer uma... Israel não perdeu nenhuma guerra até hoje. Tem um vídeo que eu faço pelo celular, senão eu ia mostrar como é que eu dava o jeito de mostrar. Tem um vídeo que conta uma história de um soldado de Israel que ele se perdeu da sua corporação no meio de uma guerra. E ele ficou ali sozinho. E os inimigos estavam indo para cima. Os soldados estavam indo para cima. Era uma mistura, eram os gregos, não sei quem mais lá. Estavam tudo para cima deles. De repente eles pararam. Largaram as armas e levantaram as mãos e se entregaram. Aquele soldado não entendeu não entendeu o que estava ocorrendo. A história conta de que esse soldado estava voltando para o seu pelotão e atrás dele trazendo todos os seus inimigos de mãos para o alto rendidos. Mas sabe o que ocorreu ali? É que naquele momento os anjos de Deus desceu para guerrear. Inclusive um dos prisioneiros, se não me falha a memória, falou bem assim: nós estava pronto para confrontar com o exército de Israel, mas nós não estava pronto para confrontar com os anjos de Deus. Então você vê que mesmo Israel, com a situação que está, Deus ainda está com eles. Por isso, pessoal, que muitos teólogos, nomes de grandes pastores aí, eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai passar. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque haverá um momento de paz que Deus ainda vai dar continuidade o que ele terminou,
ele vai dar continuidade a reinar com os judeus. Porque a salvação vem dos judeus, pessoal. Por isso que os judeus é um povo mais perseguido. Às vezes tem gente que reclama, porque eu sou negro porque me persiga, eu sou fulano porque me persiga, eu sou não sei o quê. O judeu é o povo mais perseguido. Satanás detesta mais aquele povo porque Jesus veio da onde? Do meio dos judeus. Para salvar você, para me salvar e salvar todos nós. Então houve uma pesquisa de umas armas químicas não letais que ela tem intensificado nos últimos anos em busca de guerra menos sangrentas e mais eficazes. E seu artigo no Visão Geral das Armas Químicas e Bioquímicas, o pesquisador tcheco Vladimir Pichman demonstra preocupação pelo modo como descoberta nas áreas biologias e da química, que pode ser utilizado na fabricação de novas toxinas. Então, eu estou falando aqui dos demônios, que eles vão em cima dessas pessoas. E essas guerras, você vê que hoje tem muitos drones, né? Tem muitos drones agora criados. Então vai mostrar justamente aonde tudo será destruído, aonde o povo vai ser destruído, vai ser atacado por esses demônios. Então, com esses compostos, tem estudado separadamente por profissionais da biologia, da química e da indústria farmacêutica, não pode ser tratado como arma e, portanto, não há como ter controle para barrar o seu desenvolvimento. Quando uma guerra eclodir em algum governo achar necessário utilizar armas que atuem diretamente no sistema nervoso para incapacitar as pessoas, só precisará aproveitar as informações já disponíveis, sintetizá-las em laboratórios. É que nem eu falei dos escorpiões. Ele vai lá, ele lança o seu veneno, ele lança o seu ferrão ali, então ali vai, sabe, causando todas aquelas dores, os inchaços, né? Tudo aquilo de dentro do corpo de uma pessoa. Então tem muitas armas letais sendo pesquisadas para que também sejam colocadas nessas pessoas. Então não sabemos exatamente como os gafanhotos atuarão na prática, olha só, para atormentar a população na Terra e causar danos a ela por 5 meses. Mas hoje, o perigo de uma guerra bioquímica de proporções inimagináveis é real. Uma coisa é certa. Pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia para desenvolver uma toxina não letal com efeito semelhante ao veneno do escorpião é com duração de 5 meses. Da humanidade. 5 meses. 5 meses. Já tem e bate certinho com a atormentação por 5 meses quando sair esses demônios do poço do abismo. Se eu fosse você, meu amigo, minha amiga, eu não esperava por este momento, não. Porque para as pessoas, olha, as pessoas conseguirem chegar ainda até o segundo ai, porque nos 7 selos que eu falei lá atrás, no início das programações, só da fome ia piorar. E na primeira trombeta que eu falei ontem, ia piorar muito mais ainda a fome, porque ia ser tocada a primeira trombeta e iria destruir justamente as vegetações, a agricultura, as embarcações. Quer dizer, haverá fome, haverá sede, porque a água será atingida, ela vai ser contaminada, não vai ter condições de beber. Então isso eu abrangei ontem. E mesmo assim, as pessoas, alguns vão resistir
mas ela não vai ceder a Deus. Não vai ceder. E de repente, hoje pode ser esse seu problema. De repente você ainda não quer ceder a sua vida a Deus. Você não quer se entregar a Cristo. De repente você é uma pessoa que acha que está abafando, que pelo seu jeito de viver, o seu status e etc. Você acha que está abafando. Pode até ser. Mas e para Deus? Como que Ele te vê? Como que Ele olha para você? Veja, pessoal, que eu estou falando do estudo do Apocalipse justamente de algo futuro, de algo que ainda está para acontecer. A minha opinião, eu prefiro nem saber quem é o anticristo. Porque para mim saber quem é o anticristo é acontecer o arrebatamento e eu ficar. E o anticristo, pessoal, ele vai dar tudo aquilo que a humanidade quer. Por isso que muita gente vai dizer que ele é Deus, que ele é o poderoso. Claro, ele vai fazer também muitos sinais. Mas o problema é, e amanhã? Porque afinal de contas, não sabemos quando que a trombeta vai tocar. Não sabemos quando que vai acontecer o arrebatamento. Mas uma coisa é certa. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser na virada do ano. Pode ser no próximo carnaval. Pode ser daqui a pouco. De repente não vai nem dar tempo de você ouvir a música que eu vou colocar no final para você escutar. De repente não vai nem dar tempo. Pode acontecer. Aí eu lhe pergunto. A Bíblia fala que ele vai vir buscar a igreja dele. Mas se você se diz igreja de Jesus, será que você será arrebatado? Porque não é só falar que é a igreja de Jesus. Por que muitas pessoas hoje se dizem igreja de Cristo, mas elas não querem congregar? Não cabe, não funciona, não dá certo. Porque toda a igreja de Cristo, ele também congrega. Ele vai nas igrejas. O prazer de um cristão é estar de dentro de uma igreja. O cristão de verdade, convertido a Deus, o salvo, o prazer dele é estar de dentro de uma igreja. Esse é o prazer dele. O prazer de um salvo é estar de dentro de uma igreja, porque lá ele vai orar pela família, ele vai orar por ele vai buscar o Espírito Santo, ele vai louvar, ele vai cantar a Deus. O prazer do salvo é isso, é estar de dentro de uma igreja. Se ele puder ir todo dia, ele vai. Mas ele vai. Quem não é salvo, não tem prazer de ir na igreja. O salvo não tem prazer de ir. O não salvo, ele fala que é a igreja de Jesus, mas ele não está salvo. Então ele não vai na igreja, ele não tem prazer. Quantos convites você negou para ir para a igreja? Eu particularmente, você que está me assistindo, eu sei que você está me assistindo. Eu particularmente já te convidei. Vamos lá na Embaixadores do Reino de Cristo. Aprender um pouco sobre Deus. Saber mais quem é Jesus para a sua vida. Convites já foram feitos para você. Você que tem meu número no WhatsApp, você já recebeu meu convite. Você já foi marcado em minhas postagens. De repente uma outra pessoa também te convidou para uma outra igreja. Vamos na minha igreja. Quantos convites você negou? Aí quando chegar o dia do juízo, qual é o argumento que você vai dar para Deus? Qual seria a sua desculpa? A Bíblia fala que nós mesmos vamos se condenar diante de Deus, sabia? Quando Ele dá de frente com o Todo-Poderoso, Ele mesmo vai se condenar.
vai falar lá na frente. Inclusive, eu deixei até meio pronto aqui. Nós vamos falar justamente amanhã. Amanhã, se der certo, eu vou fazer amanhã mesmo. Nós vamos falar justamente sobre o livrinho aberto, que será na sexta trombeta. Nós vamos falar dos livrinhos abertos e vamos abranger o assunto das duas testemunhas, que é o que entrarão aqui no encaixe do Apocalipse, que vai avisar: entregue sua vida, mesmo para morrer, mas entrega. Pessoal, quando a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo vai junto. E aqueles que ficar, não vai ter mais o Espírito Santo. Não vai ter mais a direção do Espírito Santo. Não vai mais ter a Bíblia. O anticristo vai mandar queimar tudo. E se você ficar, para você entregar a vida para Jesus, para você receber a segunda chance para ser salvo, é só com a morte. E alguém chegar com uma 380 na tua testa e dizer: você nega esse Jesus agora? E viva? Ou vai morrer? Aí o que você vai fazer? De repente, toda a família ficou. Aí você quer assumir aquela fé. Aí resolve até violentar a sua esposa na tua frente, para ver você negar Jesus ali, ou você morre. Mata os seus filhos na tua frente. Coisas horríveis vão acontecer, pessoal. Não perca seu tempo, não. Entregue sua vida para Jesus hoje mesmo. Hoje mesmo. Eu vou fazer um convite especial, então. Terça-feira, na rua 15 de novembro, número 2958, centro de Campo Largo, em frente à creche Marinha. Não tem como você errar. Você que é de Campo Largo. Às 9 horas da manhã ou às 7h30 da noite, eu estarei às 7h30 da noite. Vou estar lá na porta e faço questão de pegar na tua mão e dizer: paz do Senhor, seja bem-vindo. E você vai ver o poder se manifestando dentro daquela igreja ali junto com nós. Você vai sentir a presença de Deus. Um pouquinho você vai sentir. Aí você vai querer saber mais. Tá bom? Fique ligado. Quem sabe amanhã, dando certo, eu vou falar sobre a sexta trombeta, que será o segundo ai. Então, se o primeiro ai, Se o primeiro ai já foi assustador, já foi um grande terror, a ponto das pessoas pedirem a morte e não conseguirem morrer, a ponto da morte fugir das pessoas do primeiro ai, então imagina o segundo e o terceiro. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica de uma canção até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para que onde me verá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixa que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, mas Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, tua sombra direita.
guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a